Graça e paz de Cristo, seja muito bem-vindo ao canal Palavra da Vida. Nós estamos no dia 1º de março de 2026 e nós vamos começar a leitura do livro de Provérbios. O mês de março tem 31 dias e o livro de Provérbios, para você que nunca leu, tem 31 capítulos. Então nós vamos ler um capítulo por dia. Vamos começar aqui a leitura nesse dia 1º de março e que Deus nos abençoe derramando as suas bênçãos de sabedoria para que possamos segui-lo hoje e até o fim da nossa vida para a glória dele. O versículo 1 diz que Provérbios foram escritos pelo rei Salomão. Veja o versículo 1, Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Então, o livro de Provérbios, ele foi escrito pelo rei Salomão. Na verdade, Salomão escreveu do capítulo 1 até o capítulo 29. O capítulo 30 foi escrito por Agur e o capítulo 31, que encerra o livro, foi escrito pelo rei Lemuel. Mas a grande maioria foi escrito pelo rei Salomão. Agora, do versículo 2 até o versículo 6, nós vamos ver qual o motivo de Salomão ter escrito o livro de Provérbios. Nós vemos aqui do versículo 2 ao 6 os objetivos do livro de Provérbios. Versículo 2: para se conhecer a sabedoria e a instrução. Então, Salomão escreveu o livro de Provérbios para que eu e você possamos conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência. Ele escreveu para trazer prudência para nós. Versículo 3: para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade. O versículo 3 está dizendo que ele escreveu o livro de Provérbios para que nós possamos receber entendimento, justiça, juízo e equidade. Lendo Provérbios, começamos a entender o que é a justiça, o que é o juízo, o que é a equidade. Versículo 4: para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. O versículo 4 fala que o livro de Provérbios foi preparado para que o simples, quem é o simples? É o ingênuo, o inocente, aquele que não tem malícia, aquele que é muito puro, que acredita em todo mundo. Para que o simples tenha prudência. Tem pessoas que são muito simples. Elas acreditam em tudo que falam para ela, elas não confiam em todas as pessoas. Então o simples, ele vai ter prudência. E os jovens têm uma outra versão que diz assim: para que os inexperientes. Então, quando ele fala aqui de jovens, são pessoas que estão no começo da vida, para que eles tenham conhecimento e bom siso. Bom siso fala de bom juízo, da capacidade de tomar boas decisões. O 5, para o sábio ouvir e crescer em sabedoria. O 5 fala: se você já é sábio, você pode ouvir e crescer ainda mais em sabedoria. E o instruído adquirir sábios conselhos. Mesmo quem já está instruído na palavra do Senhor, já está instruído, pode adquirir sábios conselhos. 6. Para entender provérbios e sua interpretação, como também as palavras dos sábios e suas adivinhações. Quando o versículo 6 diz assim: para entender provérbios, ele está dizendo para entender a sabedoria e sua interpretação e interpretar a vida, como também as palavras dos sábios e suas adivinhações. Quando ele fala aqui em adivinhações, não significa que o sábio é como se fosse um bruxo que adivinha o futuro. A adivinhação do sábio, ela vem do conhecimento. Nós sabemos que se colocarmos o dedo na tomada, vamos receber um choque. Você pega uma criança e a criança está lá, colocando o dedo na tomada e você fala: se você colocar o dedo na tomada, você vai levar um choque.
e a criança fala: Como você sabe? Aí você fala: Porque eu sei disso. Então, você é mais sábio, você tem mais experiência, você já tem essa informação e sabe que realmente, se você colocar o dedo na tomada, você vai levar um choque. Então, a adivinhação dos sábios é: o sábio busca instrução, conhecimento, entendimento, prudência e ele age de acordo com essa sabedoria, prudência, conhecimento e inteligência, e ele sabe, antes daquele que sabe menos, que se você fizer isso, vai ocorrer isso. Então a adivinhação é no sentido de que os sábios eles têm mais experiência. Escute quando alguém tem mais experiência que você. Ele vai dizer: se você fizer isso, vai acontecer isso. E aí a pessoa fala: como que ele sabia? Tem muitas pessoas que escutam um conselho, não honram, não obedecem, sofrem e depois dizem: como que ele adivinhou que ia acontecer isso? Não é que o sábio adivinhou, é que o sábio ele busca o conhecimento. E é nesse sentido que o versículo 6 diz isso, para entender provérbios e sua interpretação, como também as palavras dos sábios e suas adivinhações. Os sábios, eles conhecem o que estão falando. Se você recebeu o conselho de alguém que é mais experiente que você, escute. Agora o versículo 7 fala que o temor do Senhor é o princípio da ciência. Então, o versículo 7 está dizendo: você quer começar a ter sabedoria? Tema o Senhor. Temer ao Senhor significa ter absoluto e extremo respeito pelo Senhor, significa colocá-lo em primeiro lugar na sua vida. Temor ao Senhor, muitas pessoas dizem, é ter medo de Deus. Se você procurar no dicionário, a palavra temor tem dois significados: ter muito medo e também ter muito respeito. É nesse sentido de o temor do Senhor é o princípio da ciência. Você começa a ter sabedoria quando você coloca Deus acima de tudo em primeiro lugar na sua vida. Quando você busca de Deus a resposta, quando você entrega a Deus a sua vida, quando você coloca todo o seu plano nas mãos dele, pedindo orientação dele, ele é o começo da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Então, os loucos são aqueles que não têm juízo. Uma pessoa que não está interessada realmente em prosperar, em cuidar bem da sua vida, despreza ao Senhor, despreza a sabedoria, despreza a instrução. É a pessoa que segue o lema: deixa a vida me levar, eu faço tudo o que eu quiser, eu tomo as minhas decisões. Se eu quiser beber, eu bebo, se eu quiser fumar, eu fumo, se eu quiser usar droga, eu uso, se eu quiser seguir a minha vida longe de Deus, eu sigo longe de Deus. Mesmo aquele que não bebe, que não fuma, que busca o conhecimento, a sabedoria e se aplica muito ao trabalho, e que vive uma vida boa, honesta, fazendo o bem, se ele despreza o Senhor, para onde vai a alma dessa pessoa depois que ela morre? Nós temos uma alma. Então, mesmo que você que está escutando aqui seja uma pessoa que é um ateu, não acredita em Deus, e você caiu por acaso nesse vídeo, e você está aqui escutando essa meditação e pensando: eu não acredito em Deus. E daí que eu não acredito em Deus? Eu trabalho, eu estudo, eu tenho a minha família, eu faço coisas e eu sou muito melhor do que muita gente que se diz cristão por aí. Mas a questão é: para onde vai a sua alma se hoje você partir? Você tem uma alma, e essa alma vai para onde? A Bíblia fala que você só pode acessar o reino dos céus, você só pode acessar o reino de Deus se você receber a Jesus. Por mais que você seja uma pessoa muito boa, que faz obras de caridade, que seja fiel à sua esposa, que não beba e não fume, e não use drogas, que tenha mais sabedoria do que muitas pessoas que são cristãs, por mais que você esteja em uma posição de renome, se você não tiver a Jesus, você não alcança o reino dos céus. A Bíblia fala que
Quer você queira, quer você não queira, você carrega em você a raiz do pecado. A raiz do pecado significa que você descende de Adão, que foi o primeiro homem, e você carrega o pecado com você. Sem Jesus, você não acessa o reino dos céus. Então repense que tudo que você construiu, tem construído, se você não aceitar a Jesus, você não alcança o reino dos céus. Pense a respeito disso, busque saber mais a respeito da criação do mundo, busque saber mais a respeito de todos os mistérios que foram criados na natureza. Olhe para a natureza, olhe para o céu, olhe para o sol, a lua, as estrelas, tantas coisas que o ser humano mais inteligente ainda não consegue explicar. A glória de Deus se manifesta em que o ser humano busca, busca e busca conhecer e conhecer e conhecer, e ele não consegue desvendar todos os mistérios do universo. Ele sempre está correndo atrás, porque aquele que está correndo na frente é Deus. Ele que criou todas as coisas e sabe de todas as coisas. Então, como que você, por mais que você seja muito inteligente, esteja fazendo muitas coisas boas e corretas, pode acessar esse Deus que está correndo lá na frente? As pessoas falam hoje em dia em construir uma máquina que desmaterializa o seu corpo e faz que você apareça em outro lugar. Então você apertaria um botão e você conseguiria viajar de um lugar para outro só pela desmaterialização do corpo. Você sabia, você que é muito inteligente, que lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, Deus já fez isso? Eu convido você a ler Atos, capítulo 8. Lá em Atos, no capítulo 8, a Bíblia fala que um dos discípulos de Jesus, chamado Felipe, estava em uma cidade e ele pregou a palavra de Deus para um eunuco etíope que estava na sua carruagem. E ele batizou esse eunuco etíope. E logo depois, a Bíblia fala que logo que ele terminou de batizar o etíope, ele apareceu em Azoto, ou seja, Deus o tomou e o levou para outro lugar, para que ele continuasse pregando. E a Bíblia fala dessa forma. E logo que ele terminou de batizar o etíope, ele se viu em Azoto. Em outras palavras, Deus transportou o Filipe de um lugar para outro em um segundo, em um instante. Então a Bíblia mostra muitas coisas que Deus fez e que ele tem poder de fazer, que os seres humanos sempre estão correndo atrás. Versículo 8: Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes a doutrina de tua mãe. O versículo 8 e o 9 falam sobre a obediência aos pais. Então, o 9: Porque diadema de graça serão para a tua cabeça. Diadema, para quem não sabe o que é, são aquelas coroas que são usadas pelos príncipes. A coroa, ela ocupa o topo da cabeça. O rei e a rainha usam a coroa. Os príncipes usam aquela joia que é de ouro ou de algum metal valioso que vai da ponta de uma orelha até a ponta da outra orelha. Ela é formada como um semicírculo que fica na cabeça. Então, quando fala aqui o 9, porque diadema de graça serão para a tua cabeça, significa você vai ter a marca de que você é um príncipe, de que você é uma princesa, no sentido de que você é o filho de Deus. Se você obedecer o seu pai e a sua mãe, você vai ter uma marca de sabedoria.
e colares para o teu pescoço. Assim como os colares enfeitam o pescoço de uma pessoa, você vai ser uma pessoa que vai tomar boas decisões se você ouvir os conselhos do seu pai e da sua mãe. Mas o meu pai e a minha mãe não trazem bons conselhos para mim. Eles falam coisas muito erradas para mim. Se eles falam coisas erradas para você, então considere que Deus é o seu pai e ouça a Deus. Se o seu pai e a sua mãe trazem maus conselhos a você, escute primeiramente a Deus, porque quando você lê a Bíblia, você deve ler ela de uma forma de uma forma sistemática. Veja que o versículo 7 ele vem antes. Então ele diz assim: o temor do Senhor é o princípio da ciência. Reverenciar a Deus e colocá-lo em primeiro lugar na sua vida é o começo, é o princípio da sabedoria. Então, se o seu pai ou a sua mãe trazem instruções que são contra os mandamentos de Deus, então Deus, o temor do Senhor, é o princípio da ciência. Então, sempre que você escuta um conselho do seu pai ou da sua mãe que não se alinha com a palavra de Deus, prevalece a palavra de Deus. Porque tem o pai e tem a mãe que vai dizer para o filho se você pode ganhar uma vantagem em um contrato em cima de alguém, então faça isso. Se o seu pai ou a sua mãe dizem isso, eles estão incentivando você a ser desonesto, a ser uma pessoa desonesta, a ser desonesta. Então, ouça a instrução do seu pai e da sua mãe, se eles andam no caminho de Deus e se esses conselhos são conselhos ligados ao reino dos céus. Agora, se eles trazem o que é mal, então você vai prestar atenção e seguir pelo caminho que Deus orienta. Fazendo dessa forma, diadema de graça serão para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Versículo 10. Uma outra coisa aqui do versículo 8 e 9. Nem sempre você vai ter o seu pai biológico. Às vezes, esse pai aqui, essa mãe, são os seus avós, ou são os seus tios, ou são os pais adotivos, ou às vezes você tem como seu pai o amigo, o pai de um amigo seu. Você tem um livro lá que é O Pai Rico e Pai Pobre, que foi escrito pelo Robert Kiyosaki, que traz princípios de educação financeira, e nesse livro ele fala que ele aprendeu todas as questões de educação financeira com o pai de um amigo dele que se chamava Mike. Então você vê que às vezes nós aprendemos coisas com os pais de amigos, às vezes nós aprendemos alguma coisa com algum professor, com algum pastor, com alguma pessoa que foi nosso líder, o nosso chefe, o nosso encarregado, ou com algum sócio da, da empresa, dos negócios. Você aprende com várias pessoas. Esse pai aqui e essa mãe aqui não é só literalmente o pai e a mãe. Se você tem alguém que é, às vezes, existem muitos mentores, pessoas que trazem treinamentos de desenvolvimento humano, desenvolvimento pessoal. Às vezes você faz um curso desses aí, tem algum mentor que traz orientações a respeito de alimentação, a respeito de educação financeira, a respeito de cuidados com a saúde. Essas pessoas que estão ali como mentoras, instruindo, ensinando alguma coisa a você, eles exercem esse papel de pai e de mãe, eles estão dando uma direção. Então, o versículo 8 e 9 fala: Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes a doutrina de tua mãe. 9. Porque diadema de graça serão para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Agora, o versículo 10 diz assim: Filho meu, se os pecadores, quem são os pecadores? A palavra pecado significa errar o alvo. Então, pecadores são aqueles que erram o alvo. Então, filho meu, se os pecadores, as pessoas que erram o alvo da vida,
com blandícias. Te quiserem tentar, não consintas. Blandícia é uma palavra que significa com carinho, com afeto. Na verdade, blandícia aqui vem no sentido de sedução. Se você procurar no dicionário, a palavra blandícia significa carinho, significa eh, tratar com amor, com afeto, ser afetuoso. Só que, na verdade, o texto original, o sentido aqui, não é que a pessoa trata você com carinho e com amor. Blandice aqui é o pecador, ele vem e ele seduz. Ele fala: vai ser bom você ficar comigo. Então, filho meu, se os pecadores derem um abraço em você, forem afetuosos com você, agirem com carinho com você, dizendo assim: venha com a gente, não aceite. Com blandícias te quiserem tentar, não consintas. 11. Se disserem: vem conosco, espiemos o sangue, espreitemos sem razão os inocentes. Versículo 12: traguemo-los vivos como a sepultura e inteiros como os que desce a cova. 13. Acharemos toda sorte de fazenda preciosa, encheremos as nossas casas de despojos. Despojo é todo o rendimento colhido por meio da guerra. Quando um exército vence o exército vencedor entra no vencido e pega o tesouro, o dinheiro, as roupas, tudo aquilo que eles conquistam. Então, ele está falando aqui que se os pecadores disserem assim: vamos enganar as pessoas e receber as riquezas que pertencem a elas, roubá-las, furtá-las, não consintas, não concorde com isso. Versículo 14: lançarás a tua sorte entre nós, teremos todos uma só bolsa. O versículo 15 fala: filho meu, não te ponhas a caminho com eles, desvia o teu pé das suas veredas. 16: porque os pés deles correm para o mal e se apressam a derramar sangue. O derramar sangue significa literalmente matar pessoas. Tem pessoas que praticam crimes para conseguirem os seus despojos, matam pessoas para conseguir furtar um celular, uma carteira, uma casa, mas não fala só sobre quem derrama sangue literalmente. Uma pessoa que vende um terreno que não existe para uma pessoa inocente, que não presta atenção, que não sabe ver a documentação. Ela derramou o sangue daquela pessoa. A pessoa trabalhou anos, às vezes, para conseguir aquele dinheiro. E a pessoa, em poucos minutos, mostra para essa pessoa um terreno e fala: esse terreno aqui está tanto, se você me der esse dinheiro agora. E a pessoa que é inocente dá aquele dinheiro, deu a vida dela e foi enganada. Então, derramar sangue é tanto literal, matar pessoas, como também enganar pessoas e tomar aquilo que elas levaram anos de trabalho para conquistar. Versículo 17. Na verdade, debalde. Debalde significa de maneira inútil. Então, o 17 está dizendo assim: na verdade, é inútil. Debalde se estenderia a rede perante os olhos de qualquer ave. É inútil você colocar uma armadilha para uma ave. Se ela vê a arapuca sendo armada, ela não come aquele alpiste. Ela não come porque ela sabe que ela vai ser presa. Você tem que armar a arapuca longe dos olhos de uma ave. Se o passarinho ele vê a arapuca, ele não cai. E o versículo 17 está dizendo isso. Na verdade, é inútil, debalde se estenderia a rede perante os olhos de qualquer ave. E estes, o 18, e estes armam ciladas contra o seu próprio sangue e a sua própria vida espreitam. A ideia do versículo 17 e do 18 é o seguinte:
o passarinho é mais inteligente do que os pecadores. Porque os pecadores, eles fazem todos esses convites aqui que nós lemos do versículo 10 até o versículo até o versículo 14. Ele fala que, filho meu, se os pecadores com blandícias, ou seja, com carinho, com afeto, te quiserem tentar, não consintas. Eles vêm para perto e dizem, o versículo 11, venha conosco, nós vamos espiar o sangue, espreitemos sem razão os inocentes, vamos prestar atenção em quem é inocente. Aquela mulher que não está prestando atenção na bolsa, aquele adolescente que está carregando o telefone celular sem prestar atenção. Aí o versículo 12, traguemo-los vivos, ou seja, vamos pegar a bolsa, vamos pegar o telefone celular, vamos furtar uma pessoa desavisada, vamos entrar na casa daquela pessoa que não prestou atenção, esqueceu de trancar o seu portão, vamos tragá-los vivos como a sepultura. Sepultura fala, vamos tirar tudo da pessoa e vamos tragá-los inteiros. Vamos pegar tudo que pudermos, como os que descem a cova. Aí o 13, nós vamos achar toda sorte de fazenda preciosa, vamos encontrar todo tipo de benefício para nós. Encheremos as nossas casas de despojos. Quando o versículo 13 fala de despojos, fala que eles encaram a vida como se as outras pessoas fossem campos de batalha. Eles vão lá e falam assim: vamos destruir, aniquilar o próximo. Versículo 14: você vai lançar a sua sorte entre nós e nós teremos todos só uma só bolsa. O 15: filho meu, não te ponhas a caminho com eles, desvia o teu pé das suas veredas. 16: por quê? Por que desviar o pé deles? Porque os pés deles correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Fazem da vida, hoje, um campo de batalha. Tem muitas cidades em que é um campo de batalha todos os dias. Você ter que proteger o tempo todo o celular, a bolsa, a carteira, onde você anda. Você tem que prestar atenção se pode deixar o vidro do carro aberto. Então você tem que prestar atenção porque tem essas pessoas. O 17. Na verdade, é inútil, debalde se estenderia a rede perante os olhos de qualquer ave. E essas pessoas que estão escritas aqui no versículo 10 até o versículo até o versículo 17 aqui, eles armam ciladas contra o seu próprio sangue e a sua própria vida espreitam. O texto está dizendo que eles podem levar vantagem hoje, pegando um celular aqui, pegando uma bolsa ali, furtando uma casa ali, roubando pessoas lá, mas eles não enxergam que Deus está acima de todos e vê tudo aquilo que eles estão fazendo. Quando eles praticam o mal, eles estão entrando em uma arapuca, onde eles mesmos vão cair. E uma ave, um passarinho, é mais inteligente do que os pecadores, porque o passarinho, quando ele vê uma armadilha, ele não cai. Mas essas pessoas não estão vendo que plantando o mal, elas estão correndo risco de levarem um tiro de um policial, elas estão correndo risco de que a pessoa que eles vão furtar possa ter uma arma ou alguma coisa que possa ceifar a vida deles. Tem muitas pessoas que perdem a vida fazendo coisas erradas. Agora o versículo 19. Tais são as veredas de todo aquele que se entrega à cobiça. Ela prenderá a alma dos que a possuem. O versículo 19 está dizendo: quem segue esses caminhos aqui que nós lemos, do versículo 10 até o versículo 18, essas pessoas que se envolvem nessa proposta de se envolverem com a coisa errada, eles estão cheios de cobiça. O que é a cobiça? É ficar olhando e desejando, ao invés de trabalhar e conquistar as coisas pelo mérito, pelo estudo, pela disciplina, pela conquista individual, pessoal, pela construção do caminho certo.
Então, o que é a cobiça? Eu olho e eu desejo. E eu desejo e eu não faço nada que seja correto, honesto para conseguir aquilo. Aí eu fico cobiçando, desejando, a cobiça gera, da cobiça vem um outro pecado, que é a inveja. Muitas vezes a pessoa fica com cobiça, aquela pessoa tem isso, tem aquilo, depois da inveja vem o ressentimento, a amargura, a raiva, porque a outra pessoa tem e eu não tenho. Então, a cobiça gera muito a que muitas pessoas corram atrás de coisas fáceis, atalhos. Então, o versículo 19 diz: Assim é a vereda, é o caminho de todo aquele que se entrega. É a pessoa que se entrega. Você pode ter. O se entregar aqui fala da pessoa que não tem domínio próprio. Ela não reflete a respeito do seu caminho. Ela se entrega, ela fala: Eu quero aquilo ali, eu não tenho aquele celular, eu não tenho aquela bolsa, eu não tenho aquele dinheiro, eu não tenho aquela condição, então eu vou pegar do outro. Porque eu quero. Eu cobiço, eu quero e eu vou me entregar para isso. Às vezes a pessoa não se entrega para praticar o mal contra o outro, mas ela se entrega para a inveja, que é algo que vem logo na sequência, junto com a cobiça. Ela prenderá a alma dos que a possuem. Então, aquele que não corre atrás, a inveja também é um pecado que prende a alma das pessoas. Muitas pessoas ficam presas na inveja. Qual a solução para combater a cobiça e a inveja? Olhou, desejou, cobiçou? Então, é tempo de procurar uma forma, de começar a pensar como eu posso prosperar e crescer, o que eu posso fazer para que eu possa ter a condição, o recurso para conseguir isso que eu quero. Se é que aquilo que você busca é algo bom, porque tem pessoas que cobiçam e invejam o que não é bom. Um exemplo, a pessoa vê uma pessoa que é líder de de um grupo que pratica crimes. A Bíblia fala em Provérbios 24: Não tenha inveja e não queira estar perto daqueles que prosperam praticando o mau caminho, porque cedo eles serão ceifados. Em outras palavras, cedo eles vão perder a vida deles. Então, é necessário não se entregar para a cobiça. É necessário não se deixar levar pela inveja e pelo ressentimento, que a cobiça não encontre um caminho que leva para um caminho torto. Mas cobiçou, o que eu posso fazer para prosperar, para receber isso que eu estou buscando? Versículo 20. Agora o 20 diz: A suprema sabedoria altissonantemente. Altissonantemente significa em tom alto, em tom elevado. A suprema sabedoria, veja que sabedoria está em letra maiúscula. Sabedoria em letra maiúscula se refere a uma pessoa. Essa pessoa é Deus. E um outro detalhe: Deus, ele é triuno. Ele é Deus Pai, que criou todas as coisas. Ele é Deus Filho, que é Jesus, que é Deus encarnado, que nasceu de Maria e concebido pelo Espírito Santo. Maria concebeu a Jesus em sendo virgem. Isso é algo que Deus fez com que ela nascesse dessa forma, que ele nascesse de um ventre de uma mulher virgem para que ele fosse completamente puro, concebido pelo Espírito Santo, e ele é Deus Espírito Santo. O Espírito Santo é o sopro de Deus que mora na terra e que entra e vive nos corações de todos os que aceitam Jesus. Então, a suprema sabedoria é o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. A suprema sabedoria, em voz alta, altissonantemente, clama de fora. Pelas ruas levanta sua voz. Quando ele fala que a suprema sabedoria levanta a voz pelas ruas, significa que todas as pessoas têm a oportunidade de conhecer a Deus.
Você sai pelas ruas, você tem portas de igreja abertas que anunciam a palavra de Deus. Você ouve a palavra de Deus em todos os lugares. Versículo 21. Nas encruzilhadas, no meio dos tumultos, ela clama. Às entradas das portas e na cidade profere suas palavras. Quais são as palavras que a sabedoria diz para nós? Versículo 22. Até quando, ó nécios? Nécios significa tolos. Até quando, ó tolos, amareis a necedade? Necedade é tolice. Então, 22 é: até quando, ó tolos, amareis a tolice? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio. Escárnio é ficar zombando, ridicularizando outras pessoas ou menosprezando aquilo que tem valor. O escarnecedor, ele diz assim: para que que eu vou seguir a Deus? Para que que eu vou seguir o caminho certo? Para que que eu vou ser fiel no casamento? Para que que eu vou cumprir o contrato? O escarnecedor é aquele que zomba daquilo que tem valor. E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento. 23. Convertei-vos pela minha repreensão. Ou seja, converter é mudar a rota. Mudem a rota pela minha repreensão. Eis que abundantemente derramarei sobre vós meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Deus quer derramar o Espírito Santo sobre todos os que buscam a Ele, e vos farei saber as minhas palavras. Deus quer nos fazer entender as palavras dele. Agora 24. Mas porque eu clamei, e vós recusastes, porque estendi a minha mão, e não houve quem desse atenção. 25. Antes rejeitastes todo o meu conselho, e não quiseste a minha repreensão. 26. Também eu me rirei na vossa perdição e zombarei, vindo o vosso temor. Então, 24, 25 e 26 estão dizendo: se você ignora a Deus, se você não quer ouvi-lo, então ele vai dar risada no momento em que você se perder, e ele vai zombar quando vier o medo, quando a pessoa se envolver no caminho de uma cadeia, de uma prisão. E esse versículo 26, quando fala eu me rirei, não quer dizer que Deus é sádico, não quer dizer que Deus é vingativo, que Deus fala e daí a pessoa não escuta e cai, então ele fala assim, ha, 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 a pessoa se deu mal. Não é nesse sentido. É no sentido de que eu me rirei, é no sentido de que eu vou ver vocês recebendo as consequências do pecado de vocês. E eu me rirei, e eu vou ficar alegre de saber. Eu sei que você fez o mal e você recebeu a justiça. Você vai receber a minha justiça. Deus, ele é justiça. Então ele vai dizer assim: o eu me rirei aqui é: você viu que você recebeu o conselho e você tropeçou porque você mesmo quis. Então você vai receber o castigo merecido. É nesse sentido. 27. Vindo como assolação o vosso temor, e vindo a vossa perdição como tormenta, sobrevindo-vos aperto e angústia. 28. Então a mim clamarão, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, mas não me acharão. O rir aqui, o 26, eu me rirei, é isso. É Deus dizendo: agora você vai me pedir conselho. Agora que você caiu, que veio o seu medo, você vai orar, vai me buscar, mas eu não vou responder. Aí eu quero ver, o eu rirei é, eu quero ver agora aonde você vai com a sua sabedoria, com a sua arrogância de falar assim, eu faço tudo o que eu quero. Quando nós caímos no pecado, Deus, ele não responde de imediato. As pessoas que fazem coisas erradas, elas ficam muito tempo orando, dizendo: Deus, olha para mim agora. Deus espera a pessoa cair naquela linha de profundo arrependimento. Deus espera a pessoa perceber que ela gritou, pediu, orou, 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 falou muito com Deus. Deus me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Deus, ele não vai trazer a resposta imediata para aquele que vive no pecado. Ele deixa a pessoa por um tempo.
em silêncio, de braços cruzados no céu, só olhando para ver se existiu verdadeiro arrependimento. Ele não vai agir como se fosse um capacho de qualquer pessoa que anda no caminho errado. A pessoa que anda no caminho errado, ela pensa: é só eu clamar a Deus que na hora ele vai me responder. Outro dia, um pastor estava contando que em uma comunidade, vários jovens, filhos de mães cristãs, mães devotas a Deus, saíram para praticar um crime. A polícia veio atrás deles. E o pastor estava dizendo que aqueles jovens, quando a polícia apontou a arma para eles, eles se encostaram na parede e começaram a dizer: Deus, me dá o livramento agora, me dá o livramento da morte. Mas, como eles tinham fugido e reagido contra a polícia, eles acabaram mortos. Então, a tolice do pecador é ele pensar assim: eu peco, erro, e quando eu quiser é só eu dizer, Deus, me dá o livramento que eu vou receber o livramento. Mas o texto aqui de Provérbios está dizendo aqui, no versículo 26, eu me rirei na vossa perdição e zombarei, vindo o vosso temor. Quando vocês tiverem medo, na hora que vocês estiverem ali no final, Deus ele vai só olhar e dizer: você recebeu aquilo que você fez. Então muitas pessoas estão dentro da igreja e com outro pé fazendo coisas erradas. Tem pessoas que procuram Deus e procuram o diabo. Elas entram numa igreja e também entram no centro de terreiro e fazem macumba também. Se você procura Deus e procura também o macumbeiro e chama uma entidade, que é um demônio, para que você receba a todo custo aquilo que você quer, e você fala assim: se não for Deus, vai pelo diabo mesmo, então você está com o diabo. Estou falando isso porque Deus me inquietou aqui para dizer isso. Então alguém aqui está ouvindo essa mensagem e faz isso, e eu mesmo já conheci pessoas assim. E que, pelo que eu vi, foram de mal a pior. Porque se você faz isso, pare de fazer isso. Não procure Deus e a macumba. Deus é o Criador dos céus e da terra. E ele não brinca de ser Criador. Se você está ouvindo essa mensagem e você é a pessoa que está fazendo isso, pare de fazer isso. Ou você busca Deus, ou você se entrega completamente ao diabo. Então, busque ao diabo, faça as coisas com o diabo, só que o diabo, ele pode até dar alguma coisa a você por um tempo. Depois ele vai cobrar de você. Todas as pessoas que vão até o centro de macumba e que buscam as entidades, elas depois recebem a cobrança do diabo. É assim que o diabo age. E tem uma outra coisa ainda. Se você perder a sua vida hoje, para onde vai a sua alma? Se você sente-se confortável de ir até o inferno, tudo bem. Eu mesmo já evangelizei um jovem que ia no centro de terreiro e na macumba e eu falei para ele: você sabe para onde você vai depois da morte? E ele me respondeu assim: eu sei, eu vou para o inferno, mas eu não quero nada com Deus, porque eu amo a macumba e eu não quero ir para o céu. Então, tudo que você falar para mim, eu já sei. Então, se você tem essa consciência, eu lavo as minhas mãos, né? Porque eu senti aqui de Deus de falar a respeito desse assunto. Você que é cristão, que ficou escandalizado de repente, por que que ele está falando do diabo? Por que que ele está falando a respeito do inferno? Porque o inferno existe, o inferno é real. Você que é cristão sabe disso. E eu estou falando isso porque Deus me tocou para falar a respeito desse assunto. Então, avançando,
Versículo 29. Porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Então, quem aborrece o conhecimento e não prefere o temor ao Senhor, a reverência ao Senhor, 30. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Sofre essas consequências do 26 ao 28. O 26, eu me rirei na vossa perdição e zombarei, vindo o vosso temor. 27, vindo como assolação o vosso temor e vindo a vossa perdição como tormenta, sobrevindo-vos aperto e angústia. 28, então a mim clamarão, mas eu não responderei, de madrugada me buscarão, mas não me acharão. Lá em Isaías, no capítulo 55, no versículo 6, está escrito assim: Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. Se você está ouvindo essa leitura de Provérbios, busque ao Senhor enquanto se pode achar, e o invoque enquanto ele está perto. Porque se você se entrega para o caminho errado, você vai receber o castigo de Deus. Veja, o versículo 29 e 30 está dizendo: Porque aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Quem não prefere o temor ao Senhor, então vai receber o castigo do Senhor. Não pense você que Deus vai deixar, vai poupar você da sua decisão errada. Tem aquela pessoa que brinca com o seu casamento. Então a pessoa fala assim: eu vou sair com a mulher do vizinho, vai ser só uma vez. Ou eu vou sair com o marido da vizinha, mas vai ser só uma vez. Não brinque com as coisas que Deus orienta. Tem muitas pessoas que disseram: eu vou fazer isso só uma vez. Outro dia ouvi a história de uma mulher que fez isso só uma vez e ela pegou AIDS. Então, você pode pensar: é só uma vez. Nunca o pecado não vai trazer a sua consequência. Agora o versículo 31. Portanto, comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. Veja que o texto está dizendo: a pessoa vai comer o fruto do que plantou. Versículo 32. Porque o desvio dos simples os matará. Quem são os simples? A pessoa que é inocente. A pessoa que fala assim: não é tão drástico assim. Não é sempre assim. O simples é aquele que pensa: não vai acontecer comigo. O simples, ele olha como se ele fosse um super-homem, ou como se ele ou como se ela fosse a Mulher Maravilha. Ah, não vai acontecer comigo. Mas o desvio dos simples os matará, e a prosperidade dos loucos os destruirá. Você que ouve essa mensagem e pensa: eu sou próspero, eu faço tudo corretamente, eu faço tudo certo, eu sou melhor até do que os cristãos que vivem fazendo coisas erradas e falando do nome de Deus. A prosperidade dos loucos os destruirá. Se você não honra a Deus acima de tudo, você será destruído. Há um céu e há um inferno depois dessa vida. E você só entra no céu se você receber a Jesus. E o versículo 33: Mas o que me der ouvidos habitará seguramente e estará descansado do temor do mal. Então, o que me der ouvidos, o que houver a sabedoria, que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, habitará seguramente. Vai viver nessa terra com segurança, fazendo as coisas corretas, honestas, honrando o seu casamento, cuidando dos seus filhos, cuidando do seu próprio crescimento e desenvolvimento, buscando sabedoria. Vai andar em honestidade, não vai ter débito, dívida com ninguém, vai habitar em segurança e estará descansado do temor do mal, estará sem medo a respeito do futuro, de ter medo do mal. Inclusive, se perder a vida aqui, sabe que está com o seu nome escrito no céu. Essa é a leitura de Provérbios, capítulo 1. Deus abençoe a sua vida. E agora eu coloco na tela a oração de confissão. Você que é ateu, não tem fé em Deus, que se coloca muitas vezes como o que sabe todas as coisas,
A Bíblia fala que nós somos pecadores. Se você não confessa que você é pecador e reconhece que depende de Jesus e do sacrifício dele na cruz pela humanidade, então você não tem como se tornar filho de Deus. Então, nessa oração de confissão, você vê na tela a frase de número 1. Você pede: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Somente Jesus pode carregar você até o reino de Deus, levar você até Deus. A Bíblia diz isso. Então eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Salvador, porque Ele nos salva dos nossos pecados. Por isso que a frase 2 diz: perdoa meus pecados. Você recebe primeiro Jesus como Senhor e Salvador. Na frase 2, você pede o perdão dos seus pecados e pede: me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. Como nós dissemos, Deus é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus está na terra por meio do Espírito Santo. Então nós pedimos: me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. Nós estamos pedindo: entra no meu coração, que o Espírito Santo esteja comigo, para que o Espírito Santo possa me guiar até o céu. Como que o Espírito Santo guia até o céu? O Espírito Santo, ele fala com todos aqueles que aceitam Jesus. Ele fala no nosso coração: não faça isso, não ande com essa pessoa, ouça o que essa pessoa está falando, preste atenção, saia um pouco mais tarde hoje, tem um perigo ali na frente. Ele nos avisa a respeito de como viver uma vida sendo guiado para o caminho de Deus. E a frase 3: escreve meu nome no livro da vida. Por quê? O livro da vida é o livro que está no céu, e em Apocalipse, no capítulo 20, está escrito que haverá um dia em que todos comparecerão perante o tribunal de Cristo e ele realizará o julgamento de todos. Todos precisarão prestar contas do que fizeram da sua vida nessa terra. E nesse dia, a Bíblia fala que foram abertos os livros. Tem um livro que se chama o Livro da Vida e diz assim: e todos os que foram achados no livro da vida herdaram o reino de Deus. E os demais foram julgados pelo livro das obras. Significa que existe um livro das obras, onde tudo que fazemos está sendo anotado. Tudo que falamos também está sendo anotado. Então, antes de você falar, agir ou fazer alguma coisa, lembre-se: existe um Deus que está anotando tudo que estamos fazendo. Antes de você fazer e levar avante o mal, pense: há um juízo aqui nessa terra e há um julgamento final. E a oração termina com em nome de Jesus, amém, porque nós oramos apenas em nome de Jesus. Se você quer entregar a sua vida a Deus agora, faça essa oração de confissão. Eu vou deixar, você pode pausar o vídeo e fazer essa oração. Declare em voz alta todas essas palavras e depois que você declarar essas palavras, diga que o Senhor esteja comigo e o Senhor vai estar com você. Deus abençoe a sua vida, hoje e sempre, e fica o convite para que você medite nos salmos. Nós estamos gravando todos os dias um salmo. Hoje é dia 1º de março, nós vamos gravar o salmo de número 6. Nós começamos ali no dia 24, 25 de fevereiro, eu não lembro agora, mas no final de fevereiro nós começamos a gravar o livro de Salmos. Todos os dias, hoje, dia 1º de março, nós vamos realizar a gravação do Salmo de número 6. E nós vamos prosseguir os próximos dias até chegarmos no Salmo de número 150. O livro de Salmos, para você que nunca leu, é um livro que nos traz muitas orações e nos aprofunda na intimidade e no relacionamento com Deus. Você pode meditar nos Salmos e fica o convite para você. Deus abençoe grandemente, amém? Vamos fazer uma oração final. Senhor, nós te agradecemos pela meditação de Provérbios, capítulo 1. Pedimos que o Senhor nos dê instrução, sabedoria, prudência, conhecimento e entendimento do que é justiça, juízo e equidade.
Pedimos que o Senhor também derrame sobre nós o temor ao Senhor, que cada dia mais e mais o temor ao Senhor cresça em nosso coração, em nossos pensamentos, em nossas palavras e atitudes. Que nós possamos sempre tê-lo em primeiro lugar em nossa vida e que nós possamos ter a graça para dizer não aos convites sedutores daqueles que querem nos carregar para a prática do mal e que nós possamos ser sábios e fugir do caminho da escuridão e andar sempre na luz. Que o Senhor agora derrame sobre nós a graça salvadora para vencer os nossos pecados, aqueles pecados de estimação que muitas vezes nós ocultamos na frente das pessoas, mas carregamos no nosso coração. Se alguém está preso por alguma cobiça, por alguma inveja, por algum ressentimento de alguma coisa que alguém tem e ela ainda não tem, porque ela vai buscar ao Senhor com essa palavra, ela vai agora correr atrás de receber sabedoria, conhecimento e vai receber o que está buscando, porque o Senhor é bom, o Senhor é Pai, que essa pessoa consiga seguir no caminho certo. Que nós possamos seguir, todos nós, naquilo que estamos buscando. Que o Senhor nos dê essa graça, essa iluminação salvadora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós pedimos também por essa pessoa que de repente está pensando com os seus pés em dois caminhos, no caminho do mal e no caminho do bem, que essa pessoa consiga se arrepender e entender e que o Senhor é que é bom e que possa optar pelo seu caminho e que o Senhor alcance essa pessoa que de repente é ateu e que está pensando assim: eu faço tudo certo, mas ainda não recebeu ao Senhor. Que essa pessoa possa recebê-lo e entender que dependemos da graça de Jesus para recebermos a condição de filhos de Deus, porque carregamos o pecado em nosso mal, em nosso coração, e carregamos o mal muitas vezes em oculto em nós. Te pedimos que o Senhor esteja conosco, nos abençoando com a tua proteção e livramento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, agradecemos. Amém e amém. Abençoa, Senhor, esse mês de março, que hoje começa. Que tenhamos 31 dias carregados de sabedoria e de crescimento e de conhecimento do Senhor. E que possamos perceber os nossos erros e pecados. Que possamos ter a visão daquilo que nos prende e que nos afasta do Senhor, para que possamos avançar e segui-lo até a eternidade. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus, amém.